Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog escrito, né, www.urumilá-fa.com.br. Não deixe de ir no blog e também vejam os livros na Amazon, amazon.com.br. Agora estou adicionando mais um pedaço dessa frase aí. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar com muita calma sobre um conceito muito importante, que é o que Deus espera, não é que Deus espera, o que essa religião transmite para mim e eu tenho que transmitir para vocês, o que é que Deus espera de nós, ou seja, e o que nós devemos fazer para Deus, né? Essa relação é importante. Então, se você quiser falar sobre esse tema religioso, fique até o fim desse vídeo, senão vamos para o próximo, né? Então, tem alguns temas que são mais dinâmicos, mais energias. Esse aqui é um daqueles temas mais calmos, que vai demorar o tempo que for necessário para eu poder explicar esse conceito para vocês. Eu sempre faço essa comparação com religião muito conhecida, como a católica, e os evangélicos estão nesse negócio, estão nesse meio, que é a imagem do que essas religiões passam para você, do que Deus espera da gente aqui, né? Entendeu? A religião, ela tem esse papel, não sei se vocês percebem isso, né? Existe Deus, existe a gente, né? Religiões são teístas, né? Então acreditam na presença de Deus. O católico é teísta, os evangélicos é teísta, nós, né? A religião Urubá são teístas, o candomblé é teísta, todo mundo são grupo teísta aí. Os grupos teístas é outra história, o grupo teísta. Então, o que a religião fica o tempo todo passando para a gente, né? E transmitindo o que Deus espera da gente, né? Porque se a gente está aqui, a gente acredita em Deus. Então a gente fica assim, bom, beleza, está lá Deus, eu estou aqui. E o que eu devo fazer, né? Então, cada religião, cada uma, tem uma visão, né? E como eu falei antes, né? Cada religião foi uma linguagem que Deus escolheu para falar com as pessoas. Como as pessoas são todas muito diferentes, cada uma vai se identificar com, eu gostei dessa linguagem aqui, eu vou viver com esse conceito aqui, né? É por isso que eu falo, não se trata de, como o padre Paulo, o Ricardo fala, de salada religiosa. Não tem nenhuma salada religiosa, não. Tem salada. Salada religiosa é verdade, tem quando as pessoas começam a estar aqui, começam a usar vários. Nesse sentido ele estaria certo, tá certo, né? Quando a pessoa começa a escolher, mas realmente, eu também não concordo, né? Quando o cara quer ver com o conceito de católico, quer ser evangélico, quer ser kardecista, quer ser umbandista, quer ser candomblessista ou seja de Fá. Aí tem uma salada, realmente tem uma salada, uma mistura dada. Mas não existe uma salada no sentido que, assim, existem várias religiões, as religiões têm que ser respeitadas. Por quê? Por que elas têm que ser respeitadas? Porque toda religião é uma criação de Deus. Estou voltando a esse assunto. Ai, meu Deus do céu, eu e minhas repetições, né? Mas toda religião é uma criação de Deus, então a gente tem que respeitar. Se a gente respeita Deus, a gente tem que acreditar que primeiro, que uma religião não é criada pelos homens, porque se os católicos forem acreditar que nós homens aqui criamos essa religião de orixá e continuamos manter por nada, ou seja, se não tem nenhum motivo para manter, eles teriam, assim, tem que ser muito maluco para imaginar isso. Então toda religião é criada por Deus, então eu tenho que respeitar. Se Deus criou lá a religião dos muçulmanos, se criou a religião lá dos católicos, se os evangélicos se cismaram, se fizeram divisão, porque os evangélicos, ninguém criou a religião, Deus não criou a religião dos evangélicos. Os evangélicos que criaram a religião deles, tá certo, né? Porque a religião tá lá, a católica começou lá com a história toda. Mas aí teve lá a parte de Buda, teve lá os orientais, né? Então, assim, se Deus criou essas religiões, como tem o Urubá, é porque Deus se manifestou e decidiu se manifestar daquela maneira, para aquele povo e tal. Não sendo uma manifestação muito específica, cultural daquele povo, né? E que tem a ver com aquele povo lá e não tem a ver com a gente, se for uma coisa relativamente universal, então a gente pode querer adotar aquela visão. Então a gente tem que respeitar as religiões. Estou aqui falando de novo, cara, meu Deus do céu. Bom, beleza. Então temos que respeitar. Mas, voltando ao ponto que eu comecei, né? O que as religiões falam, assim, mas beleza, então estamos aqui entendendo, né? O que dentro da religião sacerdote fala assim, olha, qual é o sentido da sua vida? Tem um montão de conceitozinho que faz parte da teologia que eu vivo falando aqui, eu tento falar, né? E uma das coisas importantes é isso, né? O que Deus espera da gente. Então, os católicos dizem assim,
Você tem que adorar, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, você tem que adorar a Deus, tem que dizer que ama Ele, tem que submeter, e você tem que ser e querer ser perfeito, querer chegar lá, você tem que querer morrer logo para chegar em Deus, não é isso? Mas assim, exagerando, do mesmo jeito que eles exageram com relação a gente, é isso aí. A orientação do católico é, cara, olha só, você seja uma pessoa perfeita, morre logo, não é? E você vai encontrar Deus. Ele está dizendo assim, depois que você morrer. Beleza. Os kardecistas já pensam diferente, tem uma interpretação muito torta, né? Eles acham ali que você tem que sofrer, tá aqui, porque Deus... Eles têm uma visão ruim de Deus, né? Deus está aqui te maltratando, te botou para viver aqui, para você sofrer, aí você vai sofrer aqui. Então viva, quanto mais rápido você sofrer muito para não ter que nascer de novo, porque viver é um problema. Então, já falei sobre isso em outros vídeos, então tá lá, né? Então, mas é isso aí, todo mundo espera. Então eu queria dizer para vocês já... Mas a nossa visão aqui dessa religião, que eu estou passando para vocês, assim, não é essa, né? Somente esqueça essa aqui dos kardecistas, não tem nada... Não, vou falar dos kardecistas também. Vamos falar uma vez. Por que eu comento os kardecistas, né? Comento os kardecistas porque ele é muito influente nessa nossa sociedade. Os kardecistas são muita gente. Então eu tenho que falar. Vamos falar dos católicos. Então, segundo a visão do católico, Deus... Ai, alergia. Minha afeta é complicado. Começa a coçar olho, ouvido. O que os católicos fazem? Você tem que louvar a Deus, tem que adorar, tem que amar a Deus. Essa é a forma como eles entendem que o que Deus espera da gente é isso, tá certo? E que a gente não cometa pecados, e aí tudo se resume a viver sem cometer pecados. Posso estar exagerando aqui, mas é isso, no final é isso. A gente tem que viver sem cometer pecados, tem lá os mandamentos todos, amar todo mundo, não sei o quê, e adorar a Deus, tá certo? Aí, essa é a visão do uso. O kardecista é esse jeito dele, do tipo, isso daqui, Deus veio, mandou você aqui para se maltratar, e você está vivendo aqui contra a vontade, e você não quer nascer mais, né? Essa é a visão dos caras. Então, na visão dos kardecistas, a vida é uma merda, né? Uma merda. Ninguém queria estar aqui. A gente, assim, ó, estamos aqui obrigados, sofrendo, tá certo? E não queríamos estar. Essa é a visão. Como é que é aqui? Já falei várias vezes. Não é assim. A gente acha assim, nós queremos estar aqui, nós queremos viver, a gente acha que esse mundo é muito melhor do que o Orum. Aqui é muito mais divertido, muito mais dinâmico. A vida é um livro aberto, a gente nasce, e como se brasileiro, isso aqui tem uma novela nova pra gente, né? Cada vida é uma novela que a gente cria um personagem para ela e vai lá escrever dessas páginas aqui. Então, isso a gente só tem aqui. Pá, vou pra cá, vou viver. Se lá fosse bom assim, eu não ficava. Esse é o pensamento dessa região. Se lá fosse bom, eu não ficava. Não quero porque aqui é outra coisa. Aqui a gente está em família, convive. A gente vai ter sexo masculino e feminino, vai ter filhos, não sei o quê. Tem objetivos, tem desafios, principalmente desafios, tem problemas para resolver. Eu acho que todo mundo gosta, adora problemas, senão ficava no Orum, que lá não deve ter problema nenhum, né? Então a gente vem para cá. Então esse é o contexto, a vida é uma festa. Isso foi tema de desenho, né? Desenho animado lá da Pixar. Então a vida é uma festa, a vida é uma festa, a vida é uma festa. Ah, todo mundo quer viver aqui, os mortos querem voltar para renascer. Bem aquele desenho, tá vendo? Religiões são similares, os mexicanos são assim, né? A vida é uma festa, pá. É isso mesmo, a gente acha que a vida é uma festa, estamos aqui festejando. Tem azares, né? Ah, aconteceu isso. Foi beleza, vamos para a próxima, tá certo, né? E isso tudo permeado pela avaliação final de Deus. Então, se você fizer merda aqui, chegar lá, Deus vai... Bom, mas então, indo ao ponto, né? 7 minutos. Indo ao ponto o que Deus espera da gente? É bem simples, gente. Nessa simplicidade, olha só, né? Eu estou sendo simples, né? Os católicos, aquela coisa toda, isso aqui tem que ver pecado, amar a Deus, rezar, adorar Ele. Os kardecistas, vocês são mal. Como é que é a nossa vida? Aqui uma visão simplista, né? Eu gosto, por isso que eu gostei dessa, né? Uma visão simples. A vida é uma festa. A vida é uma festa. Pá, estamos vivendo aqui, tarará. Mas temos regras muito rígidas, que eu vou falar agora. Só que temos regras rígidas aqui. Eu já falei sobre isso, né? Avaliação, vamos ser medidos pelo que fizemos, vamos ser compensados pelos nossos negócios. Então, assim, é uma festa, mas assim, existe aqui um código de regra bem delimitado para você se dar bem nisso, ou você se dá mal, tá certo? Não tem que evitar. Então, eu vou dizer o que Deus espera da gente. Então, mas antes de falar disso para vocês, o que eu vou falar no finalzinho, eu preciso falar alguns conceitos importantes de que essa religião entende para a nossa existência. Então para a gente como pessoa, são conceitos importantes. Vai estar no meu livro sobre a teologia Yorubá, que está ainda
em elaboração, ainda tem mais uns meses aí para sair, tá certo, né? Então é o seguinte, a primeira conceito importante é o seguinte: a vida no AE é baseada em comunidade. Os seres vivos precisam viver junto. Tudo aqui no AE, né, tudo no nosso mundo natural é em comunidade. Então, assim, os animais vivem em manadas, os animais todos, ou seja, todo o reino vivo vive juntos. Peixes, aves, tudo vive em comunidade. E nós também vivemos em comunidade. Tá certo? Então, os seres vivos, todas as coisas que tem no mundo foram feitas para viver juntos, apesar de serem individuais. Tá? Então, assim, nós, enquanto seres humanos, somos indivíduos, tá certo? Somos donos do nosso destino, tá certo? Mas, apesar de nós sermos autônomos e estamos aqui por nossa vontade, por nossas metas, lembra que eu falei, quando a gente vem para cá, nós não temos metas coletivas, temos as nossas metas no objetivo de vida. Apesar disso, nada no AE vive sozinho, não tem como. O indivíduo é uma parte de um todo. Nós somos uma parte de todo, tá certo? E a gente precisa estar junto de outras pessoas para sermos indivíduos completos. Nós não conseguimos estar sozinho e ser realizado. Tem uns malucos lá, né, que vou me isolar, alcançar não sei o quê. Bom, tudo bem, tem gente que pode pensar, como eu falei, as pessoas pensam de forma diferente, mas no contexto geral, é isso que eu estou falando aqui, as pessoas vivem sozinhas e se complementam, tá? Nessa religião é isso, a visão é essa, e existe um conceito chamado Ayajó Ashuadá, que é esse conceito do encantamento coletivo. Essa religião, ela entende isso, que existe a necessidade desse encantamento coletivo para manter as pessoas juntas e em união. E eu vou falar mais sobre isso aqui, tá certo? Então, e nessa sociedade, na sociedade que criou essa religião, lá na sociedade, a religião é uma parte das ações sociais para promover essa união. Ou seja, uma parte. Então, a sociedade tem outras. Às vezes, quando a gente, para poder entender a religião, a gente tem que entender um pouquinho da sociedade. Não tem que, como eu falei antes, a gente não é africano nem trazer ela para cá. Mas se você não entender alguns conceitos, você não pega onde a religião entra no contexto, onde ela entra nesse fluxo, tá certo? E esse conceito, existe uma palavrinha que eles têm para isso, tá certo, né? E aí eu vou usar a palavra em Yorubá, depois eu explico, porque é uma palavra que descreve isso tudo, tá certo, né? Que é o Ikfobon Taá Ieche, tá certo, né? Então, essa palavra quer dizer o quê? Quer dizer que é a promoção de estratégias para a paz, a felicidade e a união das pessoas. A paz social, a harmonia. Então, Ikfobon Taá Ieche são esse conjunto de estratégias que promovem a paz e a harmonia social. Aí dentro a religião é uma parte desse contexto. Aí a gente vai entender que aqueles festival de mascarada, aquelas danças, aqueles festival de orixá, não sei se ainda estão, era um contexto para manter as pessoas juntas, forma de conviver, o culto em si, né? A gente entender o seguinte, a própria religião é praticada, uma coisa importante é o seguinte, essa religião, apesar dela ser focada no indivíduo, e isso as pessoas se atraírem muito, né? Todo mundo gosta muito dessa religião, porque ela é focada no indivíduo, você ter sucesso, não sei o quê. Então, assim, as pessoas acham que os evangélicos têm a teologia da prosperidade. Eu vou falar o seguinte, a teologia da prosperidade é aqui. Assim, aqui é que tem a teologia da prosperidade, impressionante. Mas, então, apesar de ser focada nesse negócio, né? Apesar de ser focada no indivíduo, ela é impossível de ser praticada sozinho. Olha que coisa interessante. Você sozinho não consegue praticar a religião. E aí? Então você não tem. Para você praticar a religião, você tem que estar numa comunidade religiosa. Porque tudo nessa religião vai envolver a participação de muitas pessoas que se complementam. Sacerdotes que vão adotando formações complementares, né? Tem gente que acha que pode ser, eu sou esse cara que sei tudo. Não, complementar. Tem um babalaô aqui, tem um sacerdote do orixá tal, orixá B, orixá C, orixá D, lá dentro tem um zogã que eu complemento. Então, assim, para uma casa eu vou falar da minha tradição de orixá, né? Da casa de candomblé funcionar, não é uma pessoa lá. Na realidade, tem que ter um conjunto de pessoas
E qualquer coisa que você faça para uma pessoa vai ter várias participando. Não é só por uma questão de mão de obra, não, por uma questão de necessidade espiritual da prática da religião envolver o conjunto das pessoas. Aí você vai fazer uma liturgia, uma cerimônia, alguma coisa lá. Também você não vai fazer o Bobolochado, gente, a EQED e um Zogão. Não pode ser um grupo pequeno. Aí você chama toda a comunidade religiosa, ela vai participar daquela obrigação. Por quê? Porque é necessário. Então, a religião, a própria estrutura de prática da religião, o xirê, de você fazer todo mundo junto, as pessoas participando, aquele movimento, esse troço do movimento está na religião do Tibete, né? Os tibetanos falam sobre esse negócio do movimento a gente fala sobre isso, um dia eu queria falar sobre a prática, como é que é a prática da religiosa, eu ia falar sobre a questão do movimento, faz um movimento para reforçar. Então, a religião promove também, no formato da prática dela, essa questão da união das pessoas, tem que fazer junto. Você sozinho não é ninguém, você depende da comunidade. E é verdade, quem está dentro de uma casa de candomblé sabe que você tem que estar ali dentro daquela comunidade, fazer parte de um todo, e que no candomblé não existe, no candomblé não existe esse conceito de cliente. Caraca, cliente é cliente mesmo, cara, mas para você fazer cerimônia, como eu falei, a história de Buri, uma coisa, é aquilo, você tem que estar incorporado à comunidade. Não existe essa coisa de aparecer o cliente lá, eu quero vir aqui para você me dar uma obrigação de 3 anos. As pessoas olham assim, o que eu vou vir aqui perder meu tempo, minha semana, meu mês, acompanhando esse maluco só porque está pagando o pai de santo? Mas não mesmo, tá certo? Assim, então, assim, você tem que estar dentro da comunidade, aquelas pessoas têm que estar querendo, desejando que você seja feliz. Então, assim, a prática é lá. Então, o Infobontage é isso, são essas paradas, então a religião faz parte disso. E lá na África, inclusive, tinham outras ações que não vieram para cá, né? O próprio culto de Geledé é um culto, que é Geledé? Não, é um culto de harmonia social, baseado em Yaunlá, a terra, né? Tem uma coisa importante, baseado, inclusive, voltado para as crianças, nascimento, virilidade, fertilidade, prosperidade, é um culto assim, de novo, uma prática coletiva que as pessoas fazem, muito interessante, né? Tem outras coisas, as pessoas aqui às vezes têm conceitos errados. Então tudo aqui, o que a religião diz é o seguinte, tudo depende aqui no mundo de amor, tolerância e justiça. Para essas coisas funcionarem, depende dessas coisas. E isso tudo, como é que se resume nas pessoas? Iuá é a palavra que essa religião tem. Eu vou falar a palavra, não gosto de ficar falando palavra Yorubá não, porque fica aquela coisa meio elitista, meio sofisticada, mas é importante para entender. Iuá é o caráter, Iuá. Na verdade, é o Areri ou Iakpele, né? A pronúncia é complicada, o Iakpele, que é isso, é o caráter ideal, o bom caráter. O Areri é o caráter bom, e o Iakpele é o caráter ideal. É isso que Deus. Então, o que Deus quer da gente? Iuá. Aí vou chegar nesse ponto. Tá? Então, a religião é uma prática coletiva voltada pelo indivíduo, né? Então, a religião é um lugar em que você une o indivíduo, a sociedade e a religião está no meio, promovendo as duas coisas juntas. Por isso que a prática dessa religião, as casas têm que ter união. Então, essa abordagem de religioso, pai de santo, e cliente, isso não existe nessa religião. Resolve o problema dele, mas não faz parte. Por isso que eu vou sempre falar mal disso, vou sempre dizer que não é assim a base, porque não é assim a base, tá certo? E esse não é o candomblé de verdade, esse não é a religião de verdade, tá? Não é a religião de Oxá de verdade. Bom, o que mais? Aí, e dentro desse conceito, bom, aí outro conceito importante. Um conceito é o seguinte, no mundo existem duas comunidades, existe a Xuadá Erancô, que é a comunidade animal, e a Xuadá Enian, que é a comunidade humana. Então, essas duas comunidades. Então, é o seguinte, a comunidade Erancô ela é uma voltada para a sobrevivência, são instintos naturais. E Enian somos nós somos voltados para a beleza, ou seja, o Orixá Olodumare nos colocou no mundo para trazer a beleza ao mundo, para trazer o caráter. Então essa natureza da beleza, do caráter, da união e do amor, a construção da beleza do mundo é que nos diferencia da comunidade selvagem, por isso que nós somos privilegiados. Tem uma coisa importante, né? Eu gosto sempre de dar citações de Babalu antigas, não essas modernas, agora só tem idiotice, né? Então aqui, ó, uma citação importante, o Tife Fagbemi Adjauanu, Arabá de Lagos, né? Ele falou isso para Janaku em 1972. Como é que ele falou? Nós, os seres humanos, fomos aqueles selecionados por Olodumare
para vir ao Aê, vir ao mundo, de desenvolver a Terra, de trazer beleza para a Terra. Ou seja, ele falando essa visão que eu estou falando aqui para vocês, tá certo, né? Que essa é o nosso destino. Então, assim, o que nos diferencia da comunidade animal é isso. Nós viemos aqui para trazer a beleza. Eu já usei essa expressão que outras vezes as pessoas talvez não tenham percebido, tá certo? Então, nesse sentido, Oxalá, né, Olodumare, enquanto Oxalá, nos traz a humanidade, tá certo, né? E a manifestação, né, da humanidade, junta isso com o axé de Olodumare e vemos para o mundo. Ou seja, então a gente é composto, né, da alma externa, a nossa humanidade, a nossa alma eterna, junto através de Oxalá, que cria isso, junta com a axé de Olodumare, e essa manifestação conjunta do corpo, né, que somos nós aqui com isso tudo junto, né, a gente traz o que para esse mundo? A gente traz a criatividade, a gente traz a inspiração, a gente traz a arte, a gente traz a iniciativa e traz o caráter, que é o que veste essas coisas todas. Sem ele não seria possível, tá? Então nós somos essa manifestação bela e por isso que somos preferidos. Então isso é o que nos diferencia do selvagem. Por que nós somos privilegiados? Tudo que está aqui no Aê é filho de Olodumare. Mas por que nós somos privilegiados? Porque nós somos colocados para fazer isso, para trazer isso ao mundo. Então, essa é a visão que a religião traz, né, tá certo? E que tem que explicar por que a gente tem as duas comunidades, a de animal voltado para a sobrevivência e a nossa. Então é assim que está, né? Então, aí, mais um conceito importante, que é o conceito da palavra. Tem uma palavra que resume uma coisa muito boa, que inclusive ela no candomblé foi usada uma outra palavra para ter o mesmo significado. A palavra chama-se aurê. Aurê não é uma palavra, é um encantamento. Lembra que palavras têm força, né? Palavras têm energia. Isso está em Odi, está em Hirossum. Então, assim, as palavras têm, assim, a palavra dita, ela tem força. E o Ogundá também tem. A palavra é a arma, né, principal da gente. Então, assim, as palavras têm um axé. As palavras carregam axé. Por isso que nessa religião você não pode ficar ali sentadinho, rezando, assim, com a cabeça. Eu já falei isso várias vezes. Você tem que falar. Você tem que falar com as pessoas. E a boca é muito importante, que ela pode tanto carregar o mal como o bem. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você faz. E as palavras, aí junta com o que eu falei no vídeo anterior, né, na parte daquela energia do astral, as nossas emoções, as palavras carregam o nosso axé, carregam nossas emoções. Essa energia que vem aqui de dentro da gente, nas emoções, são carregadas pelas palavras. Então as palavras são muito importantes. E a palavra aurê, o significado, quando você passa aurê, cara, é um encantamento de união, aurê, tá certo, né? Você deseja para a pessoa sucesso no negócio, sucesso nos jogos, sucesso nas artes, você deseja boa sorte. Aqui, no candomblé, no que pese usar aurê como cumprimento, negócio todo, as pessoas usam com esse sentido que eu estou falando aqui, axé, né? Axé para você, não. O certo seria aurê. Aurê é essa que carrega. Então o importante é você falar aquilo com esse sentimento, desejando tudo de bom para a pessoa, aurê, é isso aí. As pessoas aqui falam usando axé, carregando esse mesmo tipo de sentimento, né? Então, palavras têm axé. Agora, o que é mais importante? Existe também uma expressão que eles têm, ó, tá ficando grande, hein? Uma expressão que eles têm, não tem, ainda estou na metade, que é Iuá Lorixá. Iuá, o caráter, Ni Orixá, ou seja, eles dizem que o caráter é tão bom quanto o orixá, tá certo? É bom quanto o orixá. O caráter é um orixá, tá certo? Então, essa é a expressão. Quando você tem um caráter, quando você tem caráter, aquilo equivale a um orixá. Essa frase, esse Iuá Lorixá, que é o Ani Orixá, isso é muito, 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 muito importante. Porque tá dando aí vai chegando o que Deus espera da gente. Ter bom caráter é a mesma coisa que ter um orixá dentro de você, tá certo, né? E diz o seguinte, quanto mais você cultua esse caráter, mais Deus vai nos favorecer, tá certo? Por quê? Porque você vai gerar admiração das pessoas, você vai gerar amor das pessoas e o caráter vai pavimentar o caminho do seu sucesso na Terra, porque todo mundo, por que vai pavimentar? Porque é uma magia, não, assim, porque se você tem caráter e as pessoas te amam por causa daquilo, desejam, só se elas vão te ajudar, as próprias pessoas vão lhe ajudar e vão pavimentar, vão lhe ajudar a ter sucesso. Então, eu digo, quando o caráter
pavimenta o nosso sucesso nesse mundo. Quando você não tem, você não vai contar com a ajuda das pessoas, tá certo? E aí você tem muito mais dificuldade para atingir o que você precisa atingir, tá? Então, aí ele diz uma coisa, outras frases importantes, e o aleuá, né? O caráter é a beleza da pessoa. Isso eu vou falar mais umas palavrinhas para frente. Então, e o aleuá, o caráter é a beleza. E o alecim, o caráter é a base da religião, o caráter. Então são duas frases importantes, e o aleuá e o alecim. O caráter tem a beleza, o caráter é a base da religião, tá certo? Porque agora tem um conceito importante também, cheio de conceito importante, né? Existem dois tipos de beleza. A beleza que é o Odê e o Inu. O Odê é a beleza exterior, a pessoa que é bela, aquele negócio todo é o beleza exterior. E o Nu é a beleza interior. Quem é a beleza interior? É o caráter, tá? Então, o que eles dizem é o seguinte: quando você tem uma pessoa que é bela por fora, mas não tem o caráter, é um desperdício, você está estragando aquela beleza, que é uma beleza perdida, tá? Então, aí tem outro conceito importante, é o seguinte: Edá é uma palavra que significa a natureza, é a natureza essencial da pessoa. E tem uma outra palavra que é Abudá, que são os aspectos físicos e comportamentais. O caráter é aquele que junta Edá e Abudá, que você junta a natureza com as ações da pessoa, tá certo? Você junta as duas coisas, você junta. Então, Iuá é o que torna a vida agradável. É através de Iuá que a gente agrada ao Olodumare e faz a gente ser amado, tá? Aí existe uma outra palavrinha que é o Omoluabi, que é assim, é o filho do Senhor do caráter. Porque o Olodumare, ele é dito, olha só que interessante, o Deus, né, tem vários nomes, né? Não, na religião lá acho que dos muçulmanos, né? Tem o nome, Deus tem 72 nomes, acho que os judeus são... nas religiões, às vezes, tem... são isso, 72 nomes para Deus, ou 90 e não sei quantos. Vamos considerar que seja 72, eu não lembro de tudo, né? Mas depois da Covid piorou, né? Então, assim, 72 nomes. Então, Deus tem muito nome. Nessa religião também, Deus tem muitos nomes. Um dos nomes que Deus tem é Oluabi, que é o Senhor do caráter. Então, Deus é considerado como Senhor do caráter, né? Então, o Omoluabi é quem? É o filho do Senhor do caráter. Então, essa é uma coisa importante. Isso mostra como isto é valorizado, tá? Então, o que acontece? É o que eles falam, pra gente, né? Que eu falei, a beleza. Então, tem duas coisas que eles dizem. Um é aquilo que eu já falei, que é quando você é belo por fora, mas você não tem caráter, você tem uma beleza exterior, eles chamam. Tem uma palavra para isso que eu não anotei, eu esqueci, assim, tem uma palavra para isso que você está perdido. E a outra coisa é quando você tem prosperidade, você tem dinheiro e você não tem caráter. Eles entendem que aquilo ali é uma vida jogada fora. Isso é importante ter uma mensagem no Odu. Quando eu for falar sobre mensagem que tem no Odu, nós vamos passar por essa aí, tá certo? A vida jogada fora, a vida jogada fora está em Icá, que fala sobre a maldade humana, né? Então ele diz isso, olha só. Então, a coisa só dá certo quando você junta o caráter, ou seja, a beleza, o A e Nu, ou seja, beleza interior com a prosperidade. Então, se você tem uma pessoa que tem aquilo e tem as duas coisas juntas, aí você está tendo a plena realização. Se você tem a falta do caráter, a pessoa que não tem o caráter, seja porque tem prosperidade, seja porque tem beleza interior, é a vida perdida, uma vida perdida. Isso acontece, claro, tem pessoas que não estão assim, mas como é que a religião entende? Lá, infelizmente, foi uma vida perdida. Então, eu queria dizer para vocês isso, né? Acabando aqui meus 30 minutos aqui de conversa sobre Deus. O que essa religião diz que Deus espera da gente? Cara, é bem simples. Deus espera, depois dessas explicações todas, né? Deus espera que nós tenhamos caráter, que nós tenhamos beleza interior. Basta. Deus não precisa que a gente fique rezando para Ele, alimentando. Deus não quer espelhinhos, Deus não quer moedinhas, Deus não quer comidinhas, Deus não quer nada disso. Deus não precisa de nada disso. A única coisa que Deus precisa nem Deus precisa. A única coisa que Deus nos diz que devemos fazer é o seguinte: tenham o bom caráter,
sejam pessoas amadas, sejam pessoas respeitadas, ame as pessoas que estão em volta de você, ame todo mundo, traga a união das pessoas. Se você fizer isso, Deus vai olhar para você e Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar prosperidade, vai te dar boa saúde. Todas essas energias, esses anjos de Deus aí, né, esses espíritos lá, vão convergir para você no sentido de ajudar você, né? A sua prosperidade, a sua fortuna virá do Orum, né? Isso está em Otuamejo, ele diz lá, que é a pessoa, o profeta, né? Otuamejo, o profeta, é aquela pessoa que vem e ele atinge a situação do caráter, e aí ele é abençoado. Então Deus vai lhe cobrir de prosperidade. Esse que está em Otuamejo, a pessoa que tem o caráter e vai lhe cobrir. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, novamente, ó, aquilo que está escrito em todos os Odus, beijos que você vai estudar lá, o que eles dizem para você ser. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa simpática, goste das pessoas, atenda as pessoas. Tudo que você der para alguém, você vai receber 10 vezes mais. Isso está no... Essa frase exata que eu estou falando para você está no Odu... Está no Otuamejo, do profeta Otuamejo. O que você fizer para uma outra pessoa, você vai receber 10 vezes em troca. Tá certo? Então, assim, é essa coisa que você precisa. Então, é isso que Deus... Olha só, a mensagem nessa religião, a mensagem que a gente fala, que Deus espera da gente, é isso. Não precisa de mais nada. Você não precisa que você fique o dia inteiro com o joelho rezando, nada disso. O que você precisa é tenha caráter. E claro, quando você reza, você pede as coisas. Por que você reza? Já falei. Porque você precisa de pedir as coisas para o orixá, você agrada, você se conecta com o mundo, com os orixás através, você se conecta com Deus através de orixá, tá certo? E você se conecta com os orixás através da oração. Sem a oração, essas coisas não funcionam. Então é a oração, as palavras ditas que vão lá, que vão movimentar essa nossa ligação com o orixá, os nossos pedidos que você atende, e também as energias que estão aqui circulando no Ironã, né? No astral que vai correndo para cá. É isso que movimenta, tá? Então a coisa é essa. Deus quer que a gente tenha bom caráter. É isso que ele espera de você, tá bom? Abraço a todos, até a próxima.